Que a graça tão maravilhosa de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, seja cada vez mais e mais realidade sobre você. Jamais venha permitir que seu coração venha esquecer que Deus te ama e que Deus não está lá em cima, tão longe, tão afastado, tão distante. Está aí bem próximo de você, te ama, tem um plano maravilhoso para a sua história e nada, mas nada mesmo se compara a segui-lo, a servi-lo, a amá-lo, a caminhar com Ele e viver com Ele cada dia para a própria glória dEle. É tão interessante que estamos vivendo hoje um período onde a tecnologia tem sido assim tão avançada como nunca na história da humanidade. Hoje é muito comum, dentro de um aparelho celular bem simples, você encontra ali tantos aplicativos, encontra tantas oportunidades e um deles é o GPS. O GPS não apenas mostra aonde nós estamos, mas nós também podemos no GPS fazer uma projeção para onde nós queremos ir. É só você acessar e você pode dizer, olha, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Ele vai mostrar todo o caminho, vai mostrar exatamente o lugar onde você vai chegar, ele pode calcular até a distância, as horas, detalhes e mais detalhes. Mas com todo esse tipo de avanço, o homem pode buscar tantas vezes e ter o caminho no natural de uma forma muito clara. Mas para a vida é que é importante ter um caminho. Quantas vezes perguntamos a alguém, como vai você? E a pessoa diz, eu vou caminhando, eu vou indo. Mas a pergunta é, para onde ela está indo? Como ela está indo? O mais importante em um caminho não é saber se ele é asfaltado, ladrilhado, esburacado. O mais importante é saber para onde esse caminho está nos levando. Qual é o destino desse caminho? Ele vai para onde? Na nossa vida, não é importante simplesmente vivermos. O importante é saber para onde estamos indo. Qual a direção que estamos tomando? Qual é o caminho? Para que você entenda isso, o homem mais sábio que já veio a essa terra, depois de Jesus Cristo, foi Salomão. O ponto de Jesus falar que a sabedoria dele foi algo assim que Deus deu. E ele escreveu um livro chamado Provérbios. Em Provérbios, capítulo 14, o versículo de número 12, há uma expressão fortíssima a esse respeito. E eu queria que você entendesse. Diz assim o texto. Provérbios, capítulo 12, capítulo 14, o verso 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha, eu vou ler de novo. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há um caminho que aos nossos olhos parecem direito. É aquele caminho que nós falamos, esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da aventura, esse é o caminho da prosperidade, esse é o caminho que eu vou me encontrar. Há caminho que aos nossos olhos parecem ser o caminho certo. Quando a pessoa diz, eu achei o caminho. Quantas vezes a pessoa, no afã de querer conhecer Deus, entra para uma religião, vai para outra religião, vai para uma igreja, muda para outra. Ou seja, quantas vezes a pessoa está aí querendo algo, querendo encontrar, mas ela não pode encontrar esse caminho só por aquilo que os olhos dela irão mostrar. Por isso está escrito, há caminho que ao homem parece direito. Ou seja, esse é o caminho certo. Mas é triste perceber o final. Mas o fim dele são os caminhos da morte. São os caminhos da desgraça, são os caminhos da perda, são os caminhos da infelicidade. São aqueles caminhos que não levam absolutamente a lugar algum. Nós podemos errar muitas vezes o caminho. E não vamos sofrer muitas consequências. Se você errar o caminho da sua casa, você vai perder apenas o tempo, porque você vai voltar e vai achar novamente a sua casa. Mas o caminho da vida é diferente. Você não tem
a possibilidade ou a opção de errar. Sabe, hoje, quantos se levantam apontando o caminho? O caminho certo é aquele, o caminho certo é aquele, este aqui é o caminho, esse que é o caminho. Mas o caminho verdadeiro foi o que Jesus Cristo veio trazer. Está escrito em João 11, João 6, diz assim, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus abre o seu coração e diante dos outros ele aponta dizendo, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O GPS, se pudermos falar, é a Bíblia. A Bíblia vai sempre nos mostrar o caminho. A Bíblia não mostra um caminho, mas mostra o caminho. Por quê? O grande engano é que aos nossos olhos existem muitos caminhos, mas aos olhos de Deus só existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Jesus. Quando Jesus chamava as pessoas, quando ele iniciou a pregação dele, ele sempre dizia, vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Alguém podia perguntar, mas para onde nós vamos? Jesus não quer responder simplesmente para onde vai, mas ele diz, venham após mim, caminhem comigo, porque eu sou o caminho. É muito mais fácil seguir um caminho que os meus olhos veem do que seguir o caminho que é Jesus. Porque hoje nós não vemos como os discípulos o viam. Ele está aqui conosco, mas eu não vejo Jesus como eu vejo você. Mas eu vejo a sua palavra, eu vejo aqui os seus princípios, eu vejo aqui os seus mandamentos, eu vejo aonde Ele quer me levar. E o caminho sempre nos leva para o coração de Deus, o Pai. Sabe por quê? O nosso ponto de saída foi Deus, mas o nosso ponto de chegada é Ele também. Nós viemos dEle e voltamos para Ele. A vida só é vida quando nós a vivemos nessa perspectiva, de vivermos na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele. Por isso que a Escritura diz, há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição. Mas ao contrário, seguir a Jesus, esta aventura, cada dia com Ele é melhor do que o dia anterior. Cada dia com Jesus há uma realidade nova. Sabe, porque no caminho, sabe, você vai caminhando, seus olhos vão se abrindo e você começa a perceber não apenas a vida, mas as circunstâncias, os momentos talvez difíceis que você experimenta, você encontra lenitivo, encontra a presença do Senhor, porque Ele não apenas nos ensina qual é o caminho, mas Ele nos ensina no caminho. Ou seja, eu não sei tudo, sei muito pouco, mas a única coisa que para mim me alenta a alma é exatamente essa certeza, que aquilo que Ele já me mostrou, que é Ele que é o caminho, e tudo que eu preciso fazer na minha vida é segui-lo, é segui-lo. O mapa está aqui, que é a palavra dEle. Eu preciso seguir. Por isso, quando você diz, eu quero seguir Jesus, você está com a chave nas mãos. Porque no momento quando você diz, eu quero fazer da minha vida isto, eu quero encontrar o sentido para existir, eu quero essas respostas de onde eu vim, para que eu vim, para onde eu vou, o que há depois da morte. Sabe, quando você entra no caminho, quando você escolhe trilhar esse caminho que é o Senhor, essas respostas vêm na sua vida de uma forma tão espontânea, tão natural. Sabe, você fica assim tão admirado de ver como que o Senhor Deus pensou em todas as coisas para que nós pudéssemos experimentar hoje uma paz tão diferente, essa paz de viver e experimentar a graça dele no caminho. E nós estamos no caminho para ajudar a você. Este telefone, 3429-9550, é o nosso telefone. Ligue, nós queremos conversar com você, queremos orar com você,
queremos abençoar a sua vida, queremos ver você entrar numa dimensão de tanta paz, um momento assim diferente. Quem sabe você já teve tantas decepções, entrando por caminhos que aos seus olhos pareciam direito, mas que no final foram caminhos de morte, caminhos de destruição, caminhos que não te levaram a nada. Então, ao ligar para 3429-9550, estaremos mostrando para você a alegria de caminhar no verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal que você me assiste, nesse horário, eu quero voltar para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém.